A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo, eu venho trazer nesta noite uma palavra para o nosso coração, que se encontra no livro de minha irmã, meu irmão, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, a ti toda a honra, glória e louvor. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção para este estudo da tua palavra, que nós venhamos a crescer em graça e em verdade, Senhor, para podermos estar, Senhor, crescendo, Senhor, naquilo que te apraz, para fazer a tua vontade, Senhor. Desde já nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, esse estudo que fala sobre o livro de Apocalipse, sobre os nicolaítas, que diz assim: o que significa nicolaítas? Qual era a doutrina dos nicolaítas? Os nicolaítas eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. O objetivo dessas pessoas era o de corromper a igreja de Cristo e perverter o genuíno culto ao Senhor. Por isto, o significado de nicolaítas na Bíblia está relacionado ao fato de serem pedra de tropeço da igreja de Deus. Os nicolaítas são mencionados apenas 2 vezes no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Essas 2 passagens enfatizam a verdade de que Deus odiava as suas obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 6 ao 15. A seguir, vamos entender melhor quem eram os nicolaítas e qual era a doutrina que eles ensinavam. Os nicolaítas na Bíblia. Este grupo aparece pela primeira vez em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Quando Jesus elogia a igreja de Éfeso por odiar as obras dos nicolaítas. Entretanto, há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A segunda referência aos nicolaítas na Bíblia está registrada no mesmo capítulo 2 do livro do Apocalipse. Porém, desta vez, eles são mencionados na carta endereçada à igreja de Pérgamo. No entanto, tenho contra ti algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e 15. Diferentemente da carta à igreja em Éfeso, os cristãos de Pérgamo não receberam um elogio da parte do Senhor. Ao contrário disso, eles foram duramente repreendidos por tolerarem os ensinos dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Não é muito fácil afirmar com exatidão quem eram os nicolaítas. Na verdade, ao longo da história da igreja, diferentes teorias foram apresentadas para tentar explicar a origem dos nicolaítas. Alguns entendem que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Nicolau era um prosélito de Antioquia, que foi designado diácono na igreja em Jerusalém. Atos capítulo 6, versículo 5. Esta interpretação foi defendida por Irineu e Hipólito, séculos 2 e 3 depois de Cristo. Mas não há qualquer evidência concreta a seu favor. Por este motivo, é correto considerá-la como desconfiança. Outros entendem que os nicolaítas formavam uma seita gnóstica, que procurava se infiltrar nas comunidades cristãs, com o objetivo de semear seus ensinos heréticos.
Por último, há quem entenda que os nicolaítas eram simplesmente aquelas pessoas que seguiam e divulgavam os ensinamentos dos falsos apóstolos e falsos profetas. Esta última alternativa talvez seja a mais provável e se harmoniza melhor com a exegese do texto. Qual era a doutrina dos nicolaítas? Considerando que os nicolaítas eram pessoas que seguiam os falsos apóstolos e profetas, podemos ter alguma ideia do tipo de coisa que eles ensinavam. Devemos notar que o Senhor, Jesus, parece estabelecer um tipo de paralelismo entre os nicolaítas e Balaão. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Balaão aparece no Antigo Testamento como alguém que tentou conquistar pessoas através da fraude e do engano. Assim, da mesma forma com que Balaão tentou prejudicar o povo de Israel com profecia enganadora, os nicolaítas tentavam destruir a Igreja de Cristo através de doutrinas falsas. Além disso, o nome grego Nicolaus significa ele conquista pessoas. Esse nome pode ter sido aplicado no Apocalipse como um tipo de alegoria helenizada para se referir exatamente à prática de Balaão, como corruptor de Israel. Assim, os nicolaítas, do grego Nicolaites, pode significar algo como conquista do povo, no sentido de destruição. De qualquer forma, Jesus repreendeu a igreja de Pérgamo por aceitar pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Da mesma forma com que Balaão ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Tais pessoas também buscavam lançar tropeços entre os cristãos. Eles procuravam induzir os crentes a comerem de banquetes pagãos e a se prostituírem. Práticas semelhantes também tinham ocorrido entre os israelitas nos dias de Balaão. Livro de Números, capítulo 25, versículo 1 e 2, e capítulo 31, versículo 16. É por isso que os nicolaítas aparecem na literatura cristã da época dos pais da igreja, como sendo pessoas amantes do prazer, caluniadoras, corruptoras de sua própria carne e que viviam uma vida devassa. Assim, certamente os nicolaítas eram pessoas comprometidas com o mundo pecaminoso. Eles participavam e incentivavam outras pessoas a se entregarem às festas, rituais, práticas e banquetes imorais e idólatras dos pagãos. Aqui vale considerar um detalhe importante relacionado ao contexto histórico. Nos dias em que o Apocalipse foi escrito, deixar de comer alimentos sacrificados a ídolos e recusar-se a frequentar as festas do paganismo implicava praticamente no isolamento social e econômico. A vida daquela sociedade girava em torno dessas festas e o comércio tinha como patronos as divindades cultuadas nelas, sob o contexto do livro de Apocalipse. Tudo isso significava que um cristão verdadeiro que abstivesse desse comportamento pecaminoso provavelmente perderia seu emprego, sua influência social e seria considerado excluído da sociedade. Os nicolaítas, por sua vez, procuravam contornar essa situação. Eles tentavam misturar elementos do paganismo dentro da Igreja de Cristo. E ainda acreditavam poder justificar suas práticas pecaminosas. No entanto, a sentença já foi dada por Cristo. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Amém, meus irmãos? Então essa palavra fica para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Meditar. E nos dias de hoje nós temos realmente que saber escolher, não devemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos, ver o ambiente do nosso trabalho, o ambiente das festas que nós vamos, tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo nas nossas vidas. E que a vontade de Deus é que meditemos nessa palavra, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, todos os dias para alimentarmos a nossa alma. Amém, meus irmãos? Estou muito feliz porque nós já temos 16 irmãos inscritos no nosso canal, na nossa comunidade cristã, graças a Deus, e com essa propagação, da divulgação do canal, na inscrição do canal, a palavra de Deus de alguma forma vai estar chegando ao coração de muitas pessoas, de muitos irmãos, espalhados por todo esse Brasil, esse mundo para fora. Então é isso, meus irmãos. A paz do Senhor nos abençoe, A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus
esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre, que todos digam amém.